Olá, eu me chamo Ana Carolina Siminato Aracaque, sou docente do programa de pós e do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Esse vídeo curtinho faz parte de uma série de vídeos organizados pelo Grupo de Pesquisa Dados e Metadados, abordando temas relacionados à web semântica, dados abertos conectados, metadados, representação da informação, enfim, temas que estão sendo abordados pelas pesquisas do grupo. Essa série, chamada Falando Sobre, terá a participação da nossa integrante, a Kazumi, que irá trabalhar um pouquinho mais sobre dados de pesquisa. Mas antes da Kazumi começar, uma breve apresentação. A Kazumi é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos e vem desenvolvendo sua pesquisa com o auxílio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. A Kazumi é graduada em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela UFSCar também. E é isso. Vamos lá, Kazumi? Olá, eu sou a Kazumi. Nesse vídeo a gente dá continuidade ao tema de dados de pesquisa. Eu vou falar então sobre o plano de gestão de dados e também o modelo de ciclo de vida de dados. Pensando-se aí na real e efetiva utilização e reutilização dos dados de pesquisa, faz necessário ir além da disponibilização. Então, nós devemos pensar no cuidado com esses dados de pesquisa para que os novos conhecimentos possam ser de fato gerados. Então, aqui a gente vai falar sobre o gerenciamento e a curadoria dos dados de pesquisa. Conforme Córdula e Araújo colocam, a função essencial do gerenciamento dos dados é apoiar e facilitar o compartilhamento e o reuso dos mesmos. Então, algumas ferramentas que nós temos para lidar com o gerenciamento dos dados de pesquisa são os modelos de ciclo de vida de dados e também os planos de gestão de dados. Bom, o ciclo de vida dos dados ele é um processo contínuo de desenvolvimento, manipulação, gerenciamento e estágio de armazenamento de dados. Então, a curadoria ela funciona tanto a curto prazo, quando nós falamos da manutenção dos dados, e também a longo prazo, pensando-se aí na preservação dos dados, e favorece ali a efetiva utilização dos dados. Aqui nós temos o modelo desenvolvido pelo Digital Curation Center, o DCC Curation Lifecycle Model, que fornece uma visão geral gráfica de alto nível dos estágios que são necessários para se fazer a curadoria e a preservação dos dados. Então, nós temos ao centro as chamadas ações de ciclo de vida todo. Então, ao centro, o objeto, o dado, a descrição e a representação da informação, em que temos a atribuição dos metadados, a utilização de padrões, o planejamento de preservação, que é o estabelecimento dos planos de gestão das ações de curadoria do ciclo de vida, a vigilância e a participação na comunidade, então a observação das atividades, e a participação no desenvolvimento de novas ferramentas. E aí temos também curar e preservar, que é todo o cuidado, a administração das ações, para a curadoria e preservação dos dados durante o ciclo de vida. E aí nós temos também as ações sequenciais. Então, desde o momento da concepção dos dados, seguindo para a criação ou então o recebimento desses dados, advindo aí de outros arquivos, repositórios, a avaliação e a seleção dos dados que serão curados, e preservados, a ingestão, que é a transferência dos dados para a guarda, a ação de preservação, então é a realização das ações, de preservação a longo prazo, visando a garantia da autenticidade, a confiabilidade, a usabilidade e a integridade dos dados, momento de armazenamento dos dados de modo seguro, aderindo a padrões. Temos o acesso, o uso e o reuso para garantir que os dados sejam sempre acessíveis para os usuários. A transformação, que é a criação de novos dados a partir dos dados originais, então, por exemplo, a partir da migração para um formato diferente, ou a criação de um subconjunto a partir dos dados para criar novos resultados.
E por fim, temos as ações ocasionais. O descarte, em que são descartados os dados que não vão fazer parte da curadoria. A reavaliação, que é o retorno dos dados que falharam no processo de validação para passar por uma nova avaliação. E a migração, que é a migração dos dados para um formato diferente. Então, por conta de um novo acordo para armazenamento, para proteção dos dados, né, contra a obsolência de hardware e software. Esse é o ciclo de vida de dados do projeto Research 360, que apresenta uma visão centrada na instituição, uma vez que seu objetivo é envolver a instituição no processo de gestão dos dados de pesquisa. Assim, temos a instituição no centro do ciclo, seguida de suas etapas, que são a descoberta e reuso, o planejamento e design, coleta e captura, interpretação e análise, gestão e preservação e liberação e publicação. Em seguida, temos os agentes envolvidos em cada uma das etapas, como o suporte à pesquisa, os órgãos financiadores, os próprios pesquisadores, dentre outros, e as atividades desempenhadas por esses agentes em cada uma das etapas. Além disso, apresenta-se os fatores estimuladores e o advocacy, a defesa, o porquê de se fazer essa gestão dos dados de pesquisa. Entrando no plano de gestão de dados, nós temos que um plano de gestão e compartilhamento de dados ajuda os pesquisadores a considerar, quando a pesquisa ainda está sendo projetada e planejada, como os dados serão geridos durante o processo de pesquisa e compartilhado depois com a comunidade de pesquisa mais ampla. Essa é uma etapa necessária para que seja possível acompanhar o seu envolvimento nas pesquisas. Então, o PGD ele busca garantir a preservação e a utilidade futura dos dados de pesquisa. De acordo com a FAPESP, o Plano de Gestão de Dados ele é um documento textual que deve responder a duas perguntas principais. Então, quais dados serão gerados pelo projeto? E 2, como serão preservados e disponibilizados, considerando questões éticas, legais, de confidencialidade e outros. Então, um plano de gestão de dados, ele deve conter algumas informações como os tipos de dados que vão ser produzidos, a quantidade desses dados, como os dados serão coletados, como os dados serão processados, os formatos de arquivo utilizados, como os arquivos serão nomeados, quais serão as medidas de garantia de controle de qualidade, informação quanto se há coleções de dados disponíveis que servem para pesquisa, se serão utilizados dados já existentes, como os dados vão ser mantidos a curto prazo e ainda quem vai ser o responsável pela gestão dos dados a curto prazo. As instituições elas podem instruir o pesquisador quanto a como está desenvolvendo um plano de gestão de dados, ou então também o PGD ele pode ser desenvolvido a partir de algumas ferramentas, como essas aí, o DMP-2, o DMP Online, o IEDA DMP-2 e o EZDMP. Aqui estão as referências que foram utilizadas durante essa apresentação e muito obrigada pela atenção. No vídeo seguinte, nós discutiremos um pouco sobre os princípios Linked Data.